Olá, alunos de nutrição da Universidade Federal do Maranhão. Aqui quem vos fala é o professor Rodrigo Mendonça e nós vamos falar hoje sobre os PPARs, dando continuidade ao nosso assunto aqui de fisiologia e metabolismo. Primeiramente, nós vamos introduzir os receptores nucleares órfãos. Vocês já devem ter ouvido falar, quando estudaram hormônios, sobre os receptores nucleares. Tá? Então, a sinalização celular ela age de diversas, né? Ela tem vários mecanismos de ação. Então, a maioria dos receptores, ou boa parte dos receptores para os ligantes, hormônios, neurotransmissores, são receptores na membrana celular, na membrana citoplasmática. Alguns receptores são acoplados à proteína G, seja a proteína GS, GQ ou GI, ou são receptores acoplados à proteína quinase, receptores quinase, ou receptores metabólicos, enfim. Esses ligantes, né, essas substâncias, elas não adentram a célula, elas agem via segundo mensageiro. Né? Então, sua ação intracelular é via segundo mensageiro ou uma cascata enzimática. Já os receptores nucleares são receptores que não estão localizados na membrana citoplasmática, né? Como o nome já diz, estão localizados no núcleo da célula. Então, aí eles estão localizados em regiões do próprio DNA, né? Do ácido nucleico. Então, esses receptores nucleares órfãos, eles foram primeiramente descobertos nos anos 90. Então, são receptores muito mais recentes do que todos esses outros que nós estamos estudando até agora. São fatores transcricionais, então são receptores nucleares, então eles afetam a transcrição gênica, regulando a expressão de de um grande número de genes, especialmente genes envolvidos no metabolismo de carboidratos e de lipídios. Os receptores nucleares eles funcionam como fatores de transcrição que ligam-se a regiões específicas do DNA, geralmente regiões promotoras, né, dos genes-alvo. E existem os clássicos que nós já conhecemos bem, que são os elementos responsíveis a hormônios, como aqueles responsíveis ao hormônio tiroidiano, aos hormônios sexuais, cortisol, enfim, né? Aqui os elementos responsíveis aos esteroides, aí são a maioria, ou quase todos os esteroides, eles agem através da ligação aos seus elementos responsivos aí no DNA. Já os órfãos, né, os receptores órfãos, eles foram descobertos aqui nos anos 90 por uma estratégia de homologia por pesquisa de probes, com as sequências de DNA complementar. A princípio, eles não tinham uma função muito bem definida, por isso que eles foram chamados de receptores nucleares órfãos. Eles têm uma certa homologia, uma certa similaridade com os elementos responsivos aos hormônios esteroidais. E existem 48 membros dessa superfamília. Entre eles estão os receptores ativados por proliferadores de peroxissomo, ou PPARs. Então, o que são esses PPARs? São os receptores nucleares que são membros aí desses superfamília dos receptores intracelulares homólogos aos receptores, aos elementos responsivos aos hormônios esteroidais. Eles vão intermediar a transcrição gênica, assim como os receptores, elementos responsivos aos hormônios. E eles foram descobertos mediante observações da ação dos fibratos, né? Que são medicamentos, são fármacos hipolipemiantes, né? Que diminuem aí as concentrações séricas de lipídios. E aí eles descobriram que esses agentes hipolipemiantes, eles induziam a proliferação de peroxissomos em roedores. Por isso eles chamaram receptores ativados por proliferadores de peroxissomo. Em humanos, de fato, não acontece essa indução, somente aqui em modelo animal. E aí, o primeiramente descrito foi o PPAR-alfa, logo depois eles descobriram o PPAR-beta também no modelo animal, tá? Mas eles descobriram um outro PPAR que eles chamaram de PPAR-delta em outro modelo animal, tá? No modelo de ratos. Só que aí depois que eles descobriram que na verdade o PPAR-beta e o PPAR-delta eram o mesmo, né? E logo depois eles descobriram o PPAR-gama.
Mas vamos falar um pouco do que são os peroxissomos. Na verdade, os peroxissomos, como a gente estuda lá na biologia celular, é uma organela citoplasmática. E aí ela foi identificada em mamíferos quando identificou-se aqui enzimas oxidases e catalases que estão envolvidas no metabolismo do peróxido de hidrogênio, que sedimentaram ingredientes de densidade de equilíbrio. Eles foram primeiramente relacionados a esse metabolismo aqui do peróxido de hidrogênio, estariam relacionados ao metabolismo oxidativo, né? Principalmente aqui na redução de espécies reativas de oxigênio. Posteriormente, foi observado um elevado número dessas organelas em tecidos com alta atividade metabólica de lipídios, principalmente. E aí destacou-se o fígado, sistema nervoso central, mucosa intestinal e o próprio tecido adiposo. Os peroxissomos, né, eles são organelas envolvidas por uma membrana única, tá, que desempenham um papel importante no metabolismo, especialmente de lipídios. Então aqui a gente tem a síntese de novo, né, de lipogênios, de lipídios, perdão, que a gente viu na aula passada. Existe aqui um transportador PMP70 que transporta essa acetilcoenzima S de longas cadeias para dentro, e essa acetilcoenzima A, ela dá origem aqui à síntese de ésteres de lipídios aqui, também com base aqui nessas outras enzimas, tá? Só que aqui, o que acontece? O peroxissomo, ele também é uma organela que está envolvida aqui na oxidação lipídica. Então, aqui nós temos transportadores do tipo ABC, né, que são trocadores, que transportam aqui ácidos graxos de cadeia longa e de cadeia ramificada para dentro desse peroxissomo. E aqui no peroxissomo, o que acontece? Acontece a alfa-oxidação e também a beta-oxidação. Essa beta-oxidação vai dar origem à própria acetilcoenzima A, que vai o quê? Ser substrato para a síntese de lipídios, de ésteres de lipídios. Mas também podem gerar espécies reativas de oxigênio. E aqui a gente fala de peroxidação lipídica. Por que peroxidação? Porque acontece aqui na presença de peróxido de hidrogênio. Então, aqui formando uma espécie reativa de oxigênio. E essa espécie reativa de oxigênio é, então, aqui substrato pelas catalases. E aqui há um metabolismo de espécies reativas de oxigênio. Então, quando há uma deficiência, ou, por exemplo, alguma ação, alguma produção exagerada nessas espécies reativas de oxigênio ou uma inibição da catalase, você pode ter um desequilíbrio e uma formação ainda maior ou acúmulo de espécies reativas de oxigênio. Isso pode causar dano celular, principalmente dano ao núcleo. Tá? Os peroxissomos eles também estão envolvidos na síntese de ácidos biliares. Então aqui, né, só para resumir, sumarizar, as principais funções metabólicas dos peroxissomos nos mamíferos incluem a beta-oxidação de ácidos graxos de cadeia muito longa, a alfa-oxidação de ácidos graxos de cadeia ramificada, síntese de ácidos biliares e de fosfolípides ligados a éter e remoção de espécies reativas de oxigênio. Então, através aqui dessas enzimas, de oxidases e de catalases. O objetivo é remover esse excesso de espécies reativas de oxigênio. Os peroxissomos em muitos tipos existem, né, em muitos tipos, mas não em todos contém um núcleo cristalino denso de enzimas oxidativas. E aí vamos voltar aqui para o estudo dos PPAR. Os PPARs, então, eles são relevantes para a oxidação e síntese de lipídios peroxissômicos. Os fibratos e outros xenobióticos, o que são xenobióticos? São substâncias, né, moléculas estranhas ao nosso organismo, que não são moléculas endógenas, né, mas que possuem alguma atividade biológica. Tá? Eles promovem a proliferação de peroxissomos nas células, possivelmente devido à síntese de novo. Mais uma vez, lembrando que esse tópico que acontece nos modelos animais, não é verificado isso em humanos. Tá? Eles agem a nível nuclear de forma análoga ou semelhante aos hormônios esteroidais, e aqui, né, como eu já falei, eles não causam essa proliferação em humanos. Eles foram assim por quê?
eles são substâncias, são moléculas químicas que induzem a proliferação de peroxissomos e essas mesmas substâncias agem no núcleo. Então, por isso, eles receberam esse núcleo de receptores, esqueci o nome, ativados por proliferadores de peroxissomos. E como esses PPARs agem, né? Primeiramente, eles precisam ultrapassar a barreira citoplasmática e também a barreira da membrana nuclear. Aqui a gente tem um exemplo, né, uma ilustração de uma célula. Então, aqui a gente tem a membrana citoplasmática. Esse ligando, ele adentra essa célula, mas ele também pode ser um ligando interno, endógeno. Porque um dos principais ligandos aqui desses PPARs são os próprios ácidos graxos que podem ser produzidos pela própria célula. Tá? Então, esse ligando, ele liga-se ao seu PPAR aqui no núcleo. O que acontece? Esse PPAR ele está naturalmente ligado a correpressores, que são substâncias, são peptídeos aí, que estão ligados a esse PPAR de forma inativada, tá certo? Quando o ligando entra, ou na presença do ligando, há uma mudança conformacional. Então, esses repressores eles se desligam do PPAR e a ligação do PPAR com os cofatores, tá? Como esses aqui destacados aqui no texto. Mas o PPAR mais o ligando formam um heterodímero com o receptor retinoide X, o RXR. Esse complexo PPAR ao ligando e o receptor retinoide X é que fazem a ligação ou a interação ao elemento responsivo ao PPAR, que são regiões aqui são regiões dos ácidos nucleicos aqui do DNA. Tá? Então, eles agem aqui em regiões promotoras do DNA. Então, eles induzem a transcrição de um RNA mensageiro para uma determinada proteína. Vamos falar agora dos subtipos, né? Existem aí 3 subtipos principais, como a gente já falou, o PPAR-alfa, PPAR-beta-delta e o PPAR-gama. Então, o PPAR-alfa é principalmente expresso em tecidos com elevadas taxas de oxidação de ácidos graxos, tanto mitocondriais como peroxissomais. E descobriu-se que, na verdade, o PPAR-alfa era um receptor para o fibrato, mas logo ficou evidente de que os ácidos graxos saturados e insaturados seriam os ligantes primários naturais. Ele é amplamente expresso no fígado, músculo cardíaco, rim, músculo esquelético e o tecido adiposo marrom. Mas ele também pode ser expresso em células da parede arterial, em monócitos e macrófagos e células musculares lisas e ainda endoteliais. Viu-se também que sua atividade podia ser induzida por eicosanoides e leucotrienos, que são aqui moléculas derivadas do ácido araquidônico, né, da cascata do ácido araquidônico. E ainda outras substâncias sintéticas, como carbaprostraciclinas, anti-inflamatórios não esteroidais, ácido pirinítico, fibratos de segunda geração, como fenofibrato, bezafibrato e o ginvifofibrosil. Então, o PPAR-alfa é importante por ser conhecido para a proliferação de peroxissomos em roedores. Não acontece isso em humanos, mais uma vez. A ativação do PPAR-alfa aumenta não apenas a expressão dos genes de oxidação de ácidos graxos, mas também a abundância de peroxissomos no fígado. Então, aqui, nessa parte da ilustração, é que acontece, onde ocorre a ação, né, da proliferação de peroxissomos, porque ele induz aqui a formação de novo peroxissomos, não por um mecanismo autonômico, mas assim pela síntese aqui dessas vesículas, né, desses peroxissomos que são derivadas aqui do retículo endoplasmático. Sua ativação induz a expressão da peroxina PEX11, que pode estar envolvida na biogênese peroxissomal ao promover a divisão do peroxissomo. O PPAR-alfa no fígado, né, que seria o principal
aqui mecanismo fisiológico, age como um mediador central no metabolismo lipídico. Ele medeia a captação, ligação e ativação e ainda a oxidação dos ácidos graxos. Medeia a síntese de corpos cetônicos, medeia a síntese de apolipoproteínas A1 e A2, e aí é importante para a síntese e formação das lipoproteínas que transportam os lipídios, principalmente triacilgliceróis, né, na corrente sanguínea, distribuição para todos os tecidos, medeia a expressão de genes envolvidos na própria gliconeogênese e medeia ainda a desaminação de aminoácidos. Nos macrófagos induzem o efluxo de colesterol via ApoA1 e indução do transportador ABC. Por que é importante essa função do macrófago via PPAR-alfa? Por conta aí da formação da placa de ateroma. A gente sabe que na fisiopatologia da aterosclerose, né, na aterogênese, os macrófagos exercem um papel primordial, eles mudam o fenótipo, né? Eles formam a célula espumosa ou célula esponjosa, né? Está envolvida na oxidação da LDL colesterol, e o LDL colesterol oxidado, ele forma aí um antígeno, tá? E aí ele também, como é uma espécie oxidada, é uma espécie extremamente reativa, na verdade, e aí sendo reativa causa dano celular. Já o PPAR beta-delta, ele é o mais ubiquamente expresso, praticamente onipresente. Alguns ligandes endógenos são os próprios ácidos graxos, mas também a prostaciclina PGI, PGI2 e ainda compostos sintéticos. Os AINES, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, são considerados como antagonistas. A principal função é a própria regulação do metabolismo lipídico, proliferação celular e resposta inflamatória. Tem sido implicado ainda na iniciação do câncer de colo, na diferenciação de queratinócitos e inflamação. E ainda os ácidos graxos e análogos de prostaglandinas induzem a adipogênese, ou seja, a formação de tecido adiposo ou de adipócitos mediados aqui pelo PPAR beta-delta. Vou falar um pouco agora do PPAR-gama, que é um dos mais estudados, tá? Ele é um regulador-chave da diferenciação e função dos adipócitos e é ativado por múltiplos ligandes endógenos, incluindo alquiréster de fosfolípides, que são sintetizados nos peroxissomos. O PPAR-gama ele existe como heterodímero com o receptor X do ácido retinóico e regula a expressão de um grande número de genes que abrigam elementos responsivos ao PPAR, né, que a gente já falou, na verdade, né, incluindo genes envolvidos na adipogênese, metabolismo lipídico e na própria homeostase da glicose. Estudos emergentes indicam que o PPAR-gama também regula a expressão de genes envolvidos na biogênese peroxissoma, sugerindo um mecanismo feed-forward de ativação do PPAR-gama. Então aqui, né, tá a biogênese de peroxissomos, ele induz a formação dos alquiésteres de fosfolípides, que são os ligandes endógenos principais para o PPAR-gama. Então, quando tem essa ligação do ligante com PPAR-gama, aqui também a ação de coativadores, esse PPAR-gama liga-se ao receptor X do retinóico, e esse complexo liga a sequências específicas, e aqui está a sequência específica, tá? Essa sequência é a AGGTCA, que é o elemento responsivo aqui aos PPARs. E aí, esses elementos responsivos é que vão induzir o quê? Os genes PEX, que a gente viu lá na frente, os genes relacionados à adipogênese, ao metabolismo lipídico e à homeostasia da glicose. É o mais extensivamente estudado, existem duas variantes, γ1 e o γ2. O γ1 ele é amplamente expresso, especialmente no tecido adiposo, cólon, baço, retina e células hematopoéticas. Não sei se vocês já viram as pessoas que têm dislipidemia, um dos sinais é o arco, né? O arco aqui, o arco lipídico nos olhos, na retina, talvez isso esteja envolvido com o PPAR, tá? O PPAR-γ2 é altamente expresso no tecido adiposo branco e marrom. A principal função fisiológica é a diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos e ainda é importante na homeostasia do metabolismo da glicose. A alimentação rica em gordura aumenta a ativação do PPAR-gama e ainda a proliferação de peroxissomos no hipotálamo, isso em modelo animal.
Eu vou deixar aqui esse resuminho, tá, para vocês sobre os subtipos, onde eles são mais expressos e qual é a principal função fisiológica. E aqui estão as referências aqui para que vocês estudem. Tá? O professor Rodrigo aqui vai encerrando a aula. Desejo a vocês bons estudos. Até a próxima.